Olá, cumprimento você que clicou nesse vídeo. O meu nome é João Aparecido, sou professor de filosofia, tenho graduação e mestrado em filosofia e sou também criador do canal no YouTube Central Filosófica. Estou aqui gravando esse vídeo para falar um pouco da ideia de mente, cérebro, enfim, dessa relação mente, cérebro e corpo, sob uma perspectiva filosófica. A questão da mente humana, ela sempre foi pensada pela filosofia ao longo da história da filosofia. E ela sempre foi pensada na relação mente e corpo. Lá na antiguidade, vale destacar o seguinte: aquilo que os gregos chamavam, a abordagem deles, né, o termo mente, eles não tinham a mesma concepção de mente que se tem hoje na modernidade. Ou seja, quando a gente fala dos antigos, o termo que eles usavam era psique, né, que foi traduzido em português como alma. Então, só a partir da modernidade que vamos usar o termo mente do modo como nós concebemos hoje. Mas, por analogia, a abordagem, o objeto é sempre o mesmo, né? E a relação do objeto é sempre o mesmo. O primeiro deles, o primeiro filósofo, grande pensador da filosofia que vai abordar essa questão é Platão, com ele que inicia a abordagem sobre essas dimensões da existência humana. E principalmente por ele ter criado o dualismo, ou seja, a divisão de duas realidades. O dualismo platônico, primeiro, ele pode compreendê-lo quando ele pensa que a realidade ela é dividida em dois mundos. Ele vai chamar de mundo inteligível ou o mundo das ideias, o mundo das formas, que é o mundo perfeito, onde estão as ideias perfeitas, onde estão as formas perfeitas, né, daquilo que existe. E o mundo sensível, que é o mundo material, esse mundo imperfeito, que é captado pelos sentidos. Também podemos enxergar esse dualismo de Platão no ser humano, tanto na República, quanto no Fedro, quanto no Timeu. Platão vai falar desse dualismo mente e corpo, melhor dizendo, alma e corpo. Como a alma sendo a essência do ser humano, essa dimensão imaterial, e o corpo sendo essa dimensão material que é corruptível, que está sujeito a corrupção. Lá no Fedro, Platão vai mostrar que ele vai falar da natureza da alma, tanto no Fedro como também no Timeu, né? Vai mostrar que a alma humana ela é imortal, ela subsiste ao corpo. No Timeu ele vai dar a entender que ela preexiste ao corpo. Antes de ela existir incorporada ou encarnada, ela existia no mundo perfeito, lá no mundo das formas, no mundo inteligível, e depois, por um acontecimento, esta alma se encarnou. Aí começa, mesmo a alma estando encarnada, começa-se o conflito. Lá no Fedro, Platão vai dizer que nós conhecemos por reminiscência que quando se encarna a alma se encarna no corpo humano, se esquece aquilo que contemplou lá no mundo inteligível. E por isso é preciso o conhecimento, o esforço do conhecimento da dialética para relembrar aquilo que a alma já tinha contemplado lá no mundo perfeito. Também na sua obra A República, o Platão vai também fazer uma abordagem sobre a alma, e lá ele vai fazer uma tripartição da alma, dizer que a alma humana é dividida em três partes. A dimensão racional do logos, que busca a sabedoria, e é essa dimensão que deve nos direcionar. Ela é localizada na cabeça. A dimensão irascível do timós, localizada no peito, responsável pela coragem, e essa virtude a partir da qual nós procuramos fazer a nossa defesa, e a dimensão desejante ou concupiscente, né, a epitimia, que é localizada no ventre. Na modernidade, o grande nome que vai fazer uma abordagem sobre a mente humana e a sua relação com o corpo é René Descartes, considerado o pai da filosofia moderna. René Descartes vai promover também um dualismo, né, assim como Platão, o dualismo entre res cogitas e res existensis, ou seja, essa realidade pensante e a realidade material. Daí vai dar base para um novo tipo de idealismo e um mecanicismo ou um materialismo. Ele vai fazer essa dicotomia que é conhecido também como dualismo corpo e alma, ou seja, dualismo mente e corpo. Aí a gente vê, então, depois de Descartes, vários teóricos tratando da mente humana, ora numa perspectiva empirista, materialista, ora numa perspectiva idealista, né? Ou seja, aqueles que defendem uma perspectiva materialista vai dizer que existe apenas o cérebro, mente e cérebro são uma coisa só. Tudo é material, é matéria, né? Ou seja, aquilo que nós chamamos de mente
são reações, manifestações do cérebro que ocorrem. A mente é apenas uma manifestação do funcionamento do cérebro, em oposição ao dualismo cartesiano. Para um materialista que vai fazer essa abordagem da mente, não existe essa divisão entre mente e cérebro, que tem apenas o cérebro. E a mente está sempre ligada ao corpo. Em 1949, surge então a filosofia da mente, é uma corrente da filosofia analítica. Dentro da filosofia analítica surge então a filosofia da mente propriamente dita, com Gilbert Ryan, com seu livro Concept Mind, ou em português poderia, literalmente, a tradução seria, né, o conceito de mente. E a filosofia da mente, ela nasce como uma negação do dualismo cartesiano. E vale destacar que a filosofia da mente, ela tem uma relação direta, né, com as pesquisas científicas cognitivas, ou seja, ela tem uma relação direta com as áreas da ciência que estuda a mente humana, como a neurociência, a psicologia, né? Então, a crítica que se faz, né, ao cartesianismo, que a filosofia da mente nasce fazendo ao cartesianismo, é essa negação do dualismo, como se cérebro e corpo fossem duas substâncias distintas. Aí tem aí uma forma de responder isso, né, uma tese do panpsiquismo, que é aquela perspectiva filosófica que defende que a mente não é exclusiva do homem, não é uma exclusividade humana, mas ela está no universo, ou seja, até mesmo as entidades aparentemente que não têm consciências, como os átomos, né, partículas subatômicas, elas possuem uma consciência, existe uma consciência, a mente está presente em tudo. Surge também uma outra tese dentro da filosofia da mente, né, em reação ou em negação ao dualismo cartesiano, que é o fisicalismo, que sugere que os processos mentais são, em última instância, redutíveis a processos físicos do cérebro. Em outras palavras, as experiências que nós temos, os processos mentais, por exemplo, as experiências subjetivas, como pensamento, emoções, as sensações, são apenas resultado de atividades neurais e processos bioquímicos do nosso cérebro. É o cérebro se manifestando. Uma outra tese que também nega o dualismo cartesiano, que é amplamente aceita tanto dentro da filosofia da mente, como também da neurociência, da inteligência artificial e da psicologia, é a tese do funcionalismo de processamento de informação. É a ideia de que, apesar de negar o dualismo cartesiano, mas não vai também aderir o outro extremo, que é o reducionismo, que é o materialismo, né? Reduzir tudo ao cérebro. Apesar de não haver uma dicotomia, um dualismo entre cérebro e mente, ou mente e corpo, cérebro e mente não são a mesma coisa, como defendem os materialistas. Ou seja, o cérebro produz a mente, mas não é a mente. A mente é um nível de explicação em cima do que o cérebro faz. A mente é um processador de informações do cérebro, ou seja, um processamento de informação do que o cérebro produz. A mente é um produto do cérebro. Enfim, essa visão ela nasce, né, nos anos 60. Então, como eu disse no início, o problema da relação mente e corpo dentro da filosofia, ele é antigo, porém um problema, é um campo muito polêmico, é um campo de muitas polêmicas, de muitas discussões, que hoje aí também é amplamente investigado, não só pela filosofia, mas também pela inteligência artificial, a neurociência, a psicologia, enfim, outras ciências aí que dedicam a estudar essa dimensão humana. Agradeço a oportunidade de estar falando, né, aqui desse assunto, para esse projeto Mentaliza Brasil, e convido também, se você, caso você se interessa por esse assunto, lá no meu canal, no YouTube Central Filosófica, tem algumas entrevistas que eu gravei com professores sobre esse assunto. Um abraço e nos veremos em um próximo vídeo.